A paz de Cristo neste dia. Eu quero dar uma palavra para você antes de começar a nossa meditação na carta a 1 Tessalonicenses, que nós já fizemos um primeiro estudo e hoje nós estaremos continuando. Eu quero dar uma palavra para você de encorajamento neste tempo. Dizer a você que se apegue mais e mais ao Senhor. As grandes expectativas da população são as vacinas. E vocês observaram que a chegada das vacinas aqui no Brasil, ao invés de trazer sossego, paz para as pessoas, o que a gente viu foi o jeitinho brasileiro. É impressionante esses tempos de falta de comando no nosso país, em todas as esferas, federal, municipal, estadual. Aqui tanto o governo do estado quanto o prefeito deram muitas entrevistas dizendo que estavam preparados para a vacina. Agora as vacinas chegaram, mal começaram, e já tiveram que suspender por 24 horas para colocar as coisas no trilho. Há pouco eu estava vendo o presidente americano, o presidente que tomou posse ontem, Joe Biden, ele apelando para o sentido patriótico. E segundo as estimativas que ele tem, é que nos próximos dias ainda morrerão mais 100 mil americanos. E ele disse, pedindo para as pessoas que usassem máscara por 100 dias. E ele apelou para aquilo que o americano gosta mais, o patriotismo. Então ele disse que usar máscara é ser patriota. E mesmo aqueles que não gostam, não aprovam, devem fazer isso como um patriotismo para o seu país. Usar máscara, álcool gel, o distanciamento, se cuidar. Nós não gostamos muito de patriotismo, mas eu diria para você que isso é uma atitude cristã. Se previna, use máscara. Eu tenho gravado estas mensagens aqui na Ponta Negra. E hoje já tive até outro momento aqui, mas começou a chover e agora está um lindo sol. Mas quero dizer para você, se previna, se cuide. São tempos de sofrimentos, muitos sofrimentos para as famílias. E é um tempo principalmente de confiar em Deus. Na semana passada, quando eu falei a respeito da carta de Tessalonicenses, nós falamos que a cidade de Tessalônica, que fica na Grécia, ainda existe até hoje. E foi uma igreja organizada pelo apóstolo Paulo, nessa metrópole da época. E a cidade de Tessalônica, ela foi uma cidade que na Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha tomou conta de quase toda a Europa, então ali tinha uma grande comunidade de judeus, porque os judeus, no primeiro século, eles haviam se espalhado para todos os locais. Então, na Segunda Guerra Mundial, os alemães levaram um pouco mais de 60 mil judeus para o Holocausto. Morrerem nas câmaras de gás, morrerem de fome, morrerem de todo tipo de atrocidade. Porque a guerra é o ponto culminante da crueldade do ser humano. O cristão, ele sempre vai ser perseguido. O cristianismo, desde quando começou, ele foi perseguido. E nós observamos isso. É por isso que eu digo que você, nesses tempos de meditação, você tenha sempre a sua Bíblia e papel para você fazer as suas anotações. Porque você fazendo isso, depois você pode rever
ler os textos com calmas e aprender. Porque o objetivo do ensino da palavra de Deus é que nós aprendamos para que possamos colocar em prática. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Entretanto, algumas pesquisas dizem que apenas 5% das pessoas já leram a Bíblia toda. Mas como eu disse para vocês, a igreja cristã, ela começou a ser perseguida desde o começo. E nós encontramos no capítulo 7 do livro de Atos, ele vai falando a respeito de Estevão. Estevão era um diácono, e esse diácono ele é considerado o primeiro mártir, quer dizer, o primeiro homem a morrer na igreja que estava começando. E depois que Estevão morreu, ali começou uma grande perseguição contra os cristãos. É o que nós lemos aqui em Atos 8. Diz o seguinte: naquela ocasião, ou seja, depois da morte de Estevão, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Então, os cristãos da igreja primitiva, eles foram perseguidos e tiveram que fugir para outros lugares. Mas agora é impressionante que ao invés desses cristãos ficarem calados, aonde eles chegavam, eles falavam da esperança do Evangelho. É o que diz no capítulo 4, no versículo 4 do capítulo 8. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde foram. Então, aonde eles chegavam, eles pregavam a palavra. No capítulo 11 do livro de Atos, nós encontramos também a respeito dessas coisas. No capítulo 11, a partir do verso 19, diz o seguinte: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Então vejam só, quando os cristãos chegaram nessa cidade de Antioquia, Antioquia é na Síria, e veja só que a igreja cristã, ela começou em Jerusalém, mas depois da perseguição, o ponto principal da igreja, ela passou a ser na cidade de Antioquia. Quando você lê a história, já não foi mais em Jerusalém, já foi na cidade de Antioquia, na Síria. E até hoje na Síria é encontrado muitos cristãos ali naqueles locais. E alguns deles, devido aos regimes islâmicos, às perseguições do presidente Bashar al-Assad, esses irmãos têm se refugiados em pequenos vilarejos, em outros locais assim, para fugir da perseguição do governo, que é pesada também contra esses irmãos. Mas, nesse primeiro século, a cidade de Antioquia, ela recebeu o Evangelho. As pessoas que para ali chegaram pela perseguição, falaram das boas novas. Eles não ficaram calados, porque o Evangelho é uma coisa preciosa que deve ser repartida com as outras pessoas. Isso realmente foi um fato que chegou à liderança da igreja que estava em Jerusalém. Nós vemos lá no capítulo 8, que quando a perseguição chegou, todos fugiram ou tiveram que sair, mas os apóstolos ficaram, então ficou a liderança da igreja. Então, quando a cidade de Antioquia começou a ouvir o Evangelho e Deus fez coisas extraordinárias ali, então a igreja de Jerusalém enviou para lá um homem chamado Barnabé, e esse Barnabé, ele foi um homem excepcional naquele lugar, um homem prudente, um homem temente a Deus, de um grande conhecimento. E então Barnabé, ele chegou lá e viu o que Deus estava fazendo, então ele pensou: eu preciso buscar Saulo de Tarso para me ajudar aqui.
é o que acontece ao seguir. Versículo 22 do capítulo 11 do livro de Atos. As notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando, e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou para Antioquia. E ali, durante o ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Quando o cristianismo começou em Jerusalém, os romanos, eles consideravam apenas como uma seita dentro do judaísmo. Então era chamado a seita dos nazarenos, quer dizer, a seita de Jesus de Nazaré. E aqui na cidade de Antioquia, nós lemos o texto que foi quando os crentes, os cristãos realmente foram chamados pela primeira vez de cristãos. Até então eles eram chamados da seita dos nazarenos. Esse texto também, ele nos dá uma elucidação da vida do apóstolo Paulo. O Saulo antes era o seu nome de judeu, ele era um perseguidor da igreja. E no capítulo 9 do livro de Atos, descreve a sua conversão, o encontro que ele teve com Jesus em Damasco. Então ali, o apóstolo Paulo entregou sua vida a Jesus e ele se achegou à igreja, já querendo testemunhar, querendo falar, mas os irmãos achavam que ele era um espião. Mas ele tomou uma atitude impressionante. O texto de Gálatas diz que ele foi para a Arábia, e ali ele tirou um tempo de estudo, de reclusão. E depois ele foi para Tarso, onde era a sua cidade natal. Então, lá em Tarso, onde ele se encontrava, foi que Barnabé foi buscá-lo para que ele viesse para Antioquia, e ali eles ficaram um tempo ensinando a palavra do Senhor. A igreja de Antioquia era uma igreja, acima de tudo, missionária. Era uma igreja missionária. Então, a igreja, em oração e em jejum, decidiu que eles deveriam começar a enviar missionários para outros lugares. A igreja do Senhor, ela não pode ficar só entre quatro paredes, como nós falamos. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela tem que cumprir aquilo que Jesus mandou. Antes de Jesus subir aos céus, ele disse: ide e pregai o evangelho a todas as pessoas, em todos os lugares, ensinando-os, batizando-os, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse texto nós encontramos em Mateus 28, o versículo 18, 19 e 20. Então, uma igreja que não faz missões é uma igreja que não obedece àquilo que Jesus mandou. Ide e pregai. Então, a igreja de Antioquia, nós encontramos esse texto no livro de Atos, no capítulo 13, que a igreja então se reuniu em oração e em jejum, buscando a orientação de Deus, e Deus falou: separa Paulo e Barnabé para eles serem missionários. Então eles fizeram a primeira viagem missionária, uma viagem, digamos assim, um pouco mais curta, e quando voltaram, prestaram relatório, tempo depois, eles decidiram a fazer uma segunda viagem. Foi nessa segunda viagem que eles chegaram à cidade de Tessalônica. Você encontra esse texto no capítulo 17 do livro de Atos, que nós não estaremos lendo. Então, depois de um tempo que o apóstolo Paulo tinha saído daquela cidade, da cidade de Tessalônica, ele foi para Bereia, depois ele foi para Atenas. Mas ele estava com o coração apertado porque ele queria notícia daqueles irmãos. Então ele enviou Timóteo para lá, e quando Timóteo voltou, Timóteo disse: olha, a igreja está firme, a igreja também está fazendo missões, a igreja também é missionária. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta para dizer para os irmãos que eles estavam fazendo tudo certo, sendo obedientes ao Senhor. Mas aqui no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, e no versículo 6, 1 Tessalonicenses 1 e 6, o apóstolo Paulo, ele define a finalidade, a coisa principal do cristianismo.
Versículo 9 ele diz o seguinte: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Essa é a finalidade principal do Evangelho de Jesus Cristo. Fazer com que as pessoas, elas abandonem os ídolos e se voltem para o Deus vivo e verdadeiro. A sociedade do nosso tempo, ela tem outros ídolos. João Calvino dizia que o ser humano é um fabricante de ídolos. E aqui eu não quero falar que a idolatria é a pessoa ter um objeto de pedra, de madeira ou alguma coisa assim. Na realidade, essas coisas é uma afronta ao Deus vivo, ao Deus santo e verdadeiro, que criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Então o ser humano que foi criado à imagem e semelhança do Senhor. Uma madeira não foi criada, uma árvore não foi criada à semelhança do Senhor. O gesso não foi criado à semelhança do Senhor. E o profeta Jeremias, ele diz aqui no capítulo 10, ele diz assim: como um espantalho em uma plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar e têm de ser transportados porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nem mal nem bem. Deus está falando para o profeta Jeremias. Jeremias diz para o povo dessa época que quem se curva a um ídolo é a mesma coisa que se curvar a um espantalho. Aqui é como se alguém lá na roça que bota um espantalho para que, Jeremias fala em um milharal, para que os pássaros não venham comer seu milho, e depois ele se ajoelha para pedir a proteção para aquele espantalho. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui para os irmãos lá de Tessalônica: olha, vocês deixaram de servir aos ídolos e estão servindo ao Deus vivo. Nesta nossa época, muitos ídolos, eles invadem ao nosso coração. A idolatria, ela começou no Éden. Ela começou no Éden quando a serpente prometeu sabedoria para a mulher. Então Eva, ela foi seduzida pela sabedoria, pelo poder, pelo desejo de ser semelhante a Deus. E nós podemos dizer que 3 coisas principais estão no coração do ser humano, tanto homem quanto mulher, desta nossa época. 3 coisas que substituem o lugar de Deus. E qualquer coisa que você confia, que você obedece, que você venera, que você gasta mais tempo com aquilo do que nas coisas de Deus, aquilo é o seu Deus. Então as 3 coisas que mais levam o ser humano a ser idólatra nesta época é o dinheiro. As pessoas vivem em busca de dinheiro, vivem em busca de riquezas. Por quê? Porque muitas acreditam que tendo quanto mais dinheiro tiver, mais ela está no degrau mais alto, mais ela será amada, mais ela será olhada pelas pessoas. E é triste a gente saber que no nosso país, quem mais joga nas loterias são os idosos. E os idosos têm aquele desejo de fazer a sorte grande, como se diz, e dizer assim: se eu ganhar esses milhões eu vou resolver o problema da família. A nossa tolice humana, nós achamos que o dinheiro vai resolver os problemas da família, que o dinheiro vai unir a família. E na realidade, nem sempre isso acontece.
Na maioria das vezes, o dinheiro divide a família. Haja vista a quantidade de pessoas que estão brigando por causa de herança. O dinheiro, ele não pode comprar paz. O dinheiro não pode comprar o amor. O dinheiro não pode comprar boas amizades. O dinheiro não pode comprar uma família sólida. O dinheiro não pode comprar a vida eterna. No Evangelho de Lucas, no capítulo 12, Jesus conta uma parábola, que é uma parábola que deve servir de exemplo para nós também. E Jesus diz que um homem que já era rico, então ele fez uma grande plantação. Os seus empregados trabalhavam certamente que aqui de sol a sol. E quando ele olhou aquilo que ia colher, ele diz: eu não vou ter armazém suficiente para isso. O que eu vou fazer? Eu vou derrubar os armazéns que eu já tenho e vou construir outros maiores. Porque assim eu vou poder armazenar, aí eu vou viver sem precisar trabalhar. Eu vou viver com a alma. Ele diz aqui no Lucas 12, 19, diz o seguinte, ele dizendo assim, olha, eu vou dizer para mim mesmo agora, coma, beba, se alegre. Ou seja, agora eu vou poder desfrutar da vida do jeito que eu sempre sonhei. Mas aqui eu quero dizer uma coisa para você. A felicidade é hoje. Quantas pessoas nesses tempos que estão milionárias ou que estavam milionárias e viu que o dinheiro não foi capaz de comprar uma vaga na UTI aqui em Manaus. Pessoas aqui, vocês devem ter visto nas matérias, que quando acabou o oxigênio foi como a gente diz o dominó que vai caindo um atrás do outro. Pessoas foram morrendo porque acabou o oxigênio. Então chegou o ponto aqui em Manaus, que pessoas ficaram mais de 24 horas para comprar oxigênio. Para comprar oxigênio. Então o dinheiro, a pessoa tinha dinheiro, todo mundo lá, eu estou com dinheiro no bolso, mas o dinheiro não foi capaz. Isso aqui é um exemplo para nós, que o dinheiro ele não é capaz de comprar a paz em uma família. O dinheiro não é capaz de comprar a felicidade. Então esse homem tolamente diz assim, tolamente porque Jesus chama ele de tolo, de louco, de insensato. E quando Jesus fala é porque é mesmo, é porque é mesmo. Então ele diz, bem, agora os meus problemas acabaram. Eu agora vou poder viver o resto da vida sem ter nenhum tipo de preocupação. E Jesus diz uma coisa para ele, rapaz, você é um tolo. Você trabalhou tanto. E aqui certamente que, embora seja uma palavra, esse homem parece que nem família tinha. Um homem que viveu para si. Então ele diz, Jesus disse assim, olha, você é um insensato. Só que é o seguinte, hoje à noite, a tua vida será pedida. E tudo isso que você ganhou, fez, para quem vai ficar? Um homem que não tinha nem herdeiro. Um homem que certamente que comia do pior para um dia, quando ficasse velho, tivesse o melhor. Então a felicidade é hoje. Tem um irmão da primeira igreja, que não vou citar o nome dele, aqui é um irmão muito querido em respeito. Ele diz assim, se você tem dinheiro para viajar, viaja agora. Porque quando ele viaja e quando você viaja também, principalmente para esses locais mais turísticos, seja na Europa, ou seja mesmo em Israel, naquela região toda por ali, o que você mais vê é velho que não sabe nem onde está. O cara economizou todinho para viajar aos 90. Aí, os 90, se cumpre aquilo ali, ou os 80, aquilo que Jesus disse para Pedro, olha Pedro, enquanto tu é jovem, tu vai para onde tu quer. Mas vai chegar o dia, Pedro, que tu vai para onde tu não quer. Tu vai para onde tu não quer. Então, o tempo aqui, o que eu estou dizendo para você, é tempo de repartir. É tempo de se compadecer. É tempo de viver em união na família. É tempo de buscar a paz na sua família. O versículo 21 diz assim para Jesus, Jesus falando, né, desse rico, disse assim, olha, assim acontece com quem quer guardar para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Rico para com Deus é aquele que divide, é aquele que compartilha. Isso que é viver. Então Jesus está dizendo aqui, e o texto, a Bíblia se completa, aqui dizendo para nós o seguinte,
que a igreja lá de Tessalônica, os irmãos, eles haviam abandonado essa idolatria do dinheiro, idolatria dos ídolos de pedra, de pau, de madeira e tudo mais, e se voltado para o Deus vivo. Então, nesse tempo agora, o ídolo de muita gente é o dinheiro. O ídolo de muitas pessoas é o dinheiro, mas uma outra coisa da sociedade desse tempo é o poder, é o status. Então, as pessoas querem mostrar. E que coisa triste que aconteceu no Brasil todo, e aqui em Manaus foi o que mais aconteceu. As pessoas que estavam tomando vacinas, elas estavam tomando e filmando para botar nos seus grupos sociais para dizer que é esperta, passou na frente dos outros. Isso é um exemplo de cristianismo? Isso não. Eu sou dos que vão tomar vacina, mas eu vou aguardar meu tempo. Quando chegar meu momento, eu não vou furar fila de ninguém. Vou chegar meu tempo. Então as pessoas, elas anseiam por poder, elas anseiam por status. A idolatria é no coração dessa sociedade sem Deus. A idolatria é do status, do poder, de ser reconhecido, de ser seguido. Isso também é uma idolatria. Uma outra idolatria da sociedade do nosso tempo é o conhecimento, a vaidade do saber. As pessoas que mais sabem, elas às vezes se afastam até da família, se afastam dos amigos, se acham importante demais. O apóstolo Paulo, quando ele chegou na cidade de Corinto, a cidade de Corinto era também uma cidade da filosofia, uma cidade importante. E o apóstolo Paulo, ele começa a sua carta dizendo o seguinte: olha, eu não vim falar com vocês aqui a respeito de sabedoria. Eu vim pregar o Cristo e o Cristo crucificado. Aí ele fala aqui no capítulo 1 da 1 Coríntios 8, ele falando para os irmãos, diz: olha, o saber, o conhecimento, muitas vezes ele pode orgulhar a pessoa. O conhecimento e o saber, ele faz com que o ser humano fique, no linguajar amazonense, ele fique boçal, ele fique orgulhoso, ele fique inchado, ele está num degrau mais alto. Por quê? Porque o seu conhecimento, ele se olha no espelho e diz: rapaz, você é o cara. Você é o cara. A humanidade precisa de você. Já pensou se você não existisse? Aqui a observação é a mesma que Jesus fala daquele rico insensato. Rapaz, você está se achando? E o que você fez para Deus até agora? Porque isso é uma idolatria. O profeta Jeremias, mais uma vez quero buscar o profeta Jeremias, ele, no capítulo 9, ele faz uma advertência para essa sociedade nossa agora também. E o profeta Jeremias, no capítulo 9, e no versículo 23 em diante, ele diz: assim diz o Senhor. Olha só, não são palavras de Jeremias, mas palavras do Senhor. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força. Se Jeremias fosse escrever hoje, ele dizia assim: nem o sarado no seu saramento. Porque nós vivemos um tempo em que a sociedade cultua o seu corpo. As pessoas ficam cultuando o seu corpo e o homem que não faz sobrancelha hoje, ele não está com nada. O homem que não cuida do seu corpo não está com nada. Porque nós somos uma sociedade que dá valor ao externo. Só que Deus, ele olha para o nosso interior. Então Deus está dizendo aqui: olha, não se orgulhe na sua sabedoria, não se orgulhe na sua força, e nem se glorie, o rico não se glorie na sua riqueza. Mas quem quiser se gloriar, glorie nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Deus aqui está dizendo: olha, essas coisas, poder, dinheiro, sabedoria, força, isso tudo são coisas passageiras. Tudo são coisas passageiras. Mas quem conhece Deus,
Quem busca Deus, buscar compreender as coisas de Deus, ele não fica vaidoso. Porque quanto mais você conhece Deus, quanto mais você compreende do Senhor, aí você faz como Jó. Aí eu me abomino. Aí eu reconheço que eu sou pó. Eu reconheço que eu sou pó. Porque a força, a sabedoria e o poder estão no Senhor. É isso que o apóstolo Paulo fala de Jesus em Colossenses 2, né? A plenitude de todas essas coisas. Mas olha só, todas essas coisas as pessoas buscam porque acham que dá segurança. Só que a segurança que essas coisas dão, a força, o dinheiro e o poder, o status, são seguranças fracas, são seguranças aparentes. E essas seguranças, elas não se sustentam quando chega a primeira chuva, muito menos em meio a uma tempestade de sofrimento. Então são essas coisas, aí as pessoas veem que elas estão absolutamente sem segurança. Porque quando as pessoas buscam estas coisas, poder, dinheiro, sabedoria, elas acreditam, elas vivem em função daquilo, elas colocam a sua confiança naquelas coisas. Mas o texto de Tessalonicenses 1:9 que eu li para vocês, 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo dizendo para eles: olha, vocês abandonaram os ídolos, vocês não acreditam nas forças de vocês, vocês não acreditam na sabedoria de vocês, vocês não acreditam no dinheiro de vocês. Lembre-se que Tessalônica era na Grécia também. A Grécia era inundada pelas filosofias, por todos os tipos de filosofias. O apóstolo Paulo não condenava a filosofia. Tanto que muitos textos nós vemos ele falando a respeito dos epicureus, por exemplo, que era uma corrente filosófica importante daquela época. E ele cita, dizendo o seguinte: olha, eu não penso como vocês, ou como dizem os filósofos de vocês. Comamos e bebamos e desfrutamos, nos alegramos, vamos festejar porque amanhã vamos morrer. E quem acredita que a vida é só aqui, busca estas coisas. Mas uma pessoa que age com sabedoria, ela busca a conhecer Deus para saber das coisas da eternidade. Às vezes, quando nós meditamos nestas coisas, nós não compreendemos que a missão principal de Jesus foi fazer Deus conhecido. Muitas pessoas acham que a missão principal de Jesus era curar pessoas, era fazer milagres, era ensinar. Todas essas coisas, elas demonstravam o poder de Deus. Mas aqui, em João 17, Evangelho de João, no capítulo 17. Esse texto, ele é um texto que Jesus já estava se preparando para ser preso e depois crucificado. Então aqui é uma oração de prestação de conta que ele fala para Deus. E ele diz assim para Deus no capítulo 17, no versículo 1. Depois de dizer isso, Jesus olhou para os céus. Dizer isso eram as orientações que ele estava dando para os seus discípulos, que quando ele fosse, ele mandaria o Espírito Santo. Então, depois de dar todas essas orientações, o texto aqui diz: depois de dizer isso, ele olhou para os céus e orou. Orou da seguinte maneira: Pai, é chegada a hora. Versículo 2. Eu vou ler o versículo todo para a gente ter a compreensão correta, depois você faz em casa. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Foi isso que o apóstolo Paulo disse para os irmãos lá de Tessalônica, para os crentes, os cristãos de Tessalônica.
Vocês abandonaram as vaidades humanas, a soberba humana, o orgulho humano, a busca pelas coisas humanas e conheceram o Deus. Esse é o propósito do Evangelho. O Evangelho é para que o ser humano conheça Jesus, se reconcilie com Deus pela morte de Cristo, aceitando-o como Senhor e Salvador da sua vida. Essas palavras da Bíblia é para o nosso ensinamento. Essas palavras da Bíblia, elas são para o nosso crescimento, para que nós possamos nos firmar firmemente em Deus. Porque, como nós meditamos, a força, o poder, o status e o dinheiro são seguranças frágeis. Mas quando nós conhecemos Deus, a nossa fé está firmada na rocha, tal qual um barco seguro em uma grande rocha. A tempestade pode chegar, mas o barco não vai tombar. Assim são aqueles que confiam plenamente no Senhor. E a minha oração é que você busque compreender ao Senhor, amando cada vez mais ao Senhor, para que você tenha uma fé que ela permaneça firme em tempo de tempestades e em tempo de sofrimento. Deus também quer, através da sua fé, através da sua resistência no sofrimento, pela fé que você tem nele, permitir que ele seja glorificado na sua vida. Por isso, permaneça firme, para que as pessoas ao seu redor possam ver, esse confia realmente no Senhor. Louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.